Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bit Gráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de abril de 2022, uma sexta-feira, e no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos atualizar a situação do mercado que caiu forte hoje, pessoal. Nesse vídeo a gente vai explicar os possíveis motivos e o que a gente espera aí para os próximos dias. Então, pessoal, vamos lá. Quer investir no exterior? Invista nos Estados Unidos com taxa zero de corretagem. Então, pessoal, primeiramente, eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações, porque aqui a gente posta atualizações todos os dias, trazendo, informando sobre o mercado. E se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa o like, não custa nada, mas faz toda a diferença para o canal. É assim que o YouTube entende que o conteúdo é bom, que o conteúdo é relevante, beleza? Então, pessoal, vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin, que chegou a cair mais de 6% no dia. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que está caindo dessa forma? Bem, pessoal, como eu venho dizendo para vocês, nos últimos dias o mercado de criptomoedas está acompanhando, aliás, nos últimos anos, o mercado de criptomoedas vem acompanhando muito as bolsas americanas, tá? Principalmente Nasdaq e o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos. E, pessoal, se a gente olhar para o SP500, hoje ele também teve uma queda forte, uma queda fora do normal, 3,6% de queda num dia, pessoal. Para o SP500 é muito, tá? Ele não tem essa volatilidade toda. A gente vê que o candle do dia de hoje, ele fechou muito grande, né? A gente vê que ele é um candle anormal. O candle da quinta-feira também, no dia que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos deixou claro aí que eles vão subir em 0,5% a taxa de juros na próxima reunião, que vai ser na semana que vem, que eles vão começar a reduzir o balanço também. A gente teve um candle de queda forte, que é um tamanho de candle que não é normal no SP500, pessoal, mostrando aí que a volatilidade está extrema nos mercados. E, pessoal, se a gente olhar aqui o VIX, que é o índice de volatilidade, aí a gente vê que ele também está em patamares muito altos, 33, pessoal. Quando o VIX está muito alto, indica que a volatilidade está muito alta, que os investidores e que o mercado está muito incerto e que ninguém sabe o que está acontecendo, tá? Tá havendo um medo generalizado no mercado. Normalmente o VIX muito alto, a gente acende o alerta, tá? A última vez que a gente teve o VIX muito alto aí foi lá no início da pandemia, em 2020, e agora a gente tá tendo ele aí acima de 30, tá? 33, um patamar muito alto e que é aí ruim para os mercados, tá? Geralmente isso não é um bom sinal para as bolsas. Bem, pessoal, o Bitcoin, como eu venho dizendo para vocês, ele vem seguindo o SP500, tá? E como eu tava dizendo, pessoal, nos últimos dias, o gráfico do Bitcoin, ele nem estava dando nenhum padrão gráfico muito claro, muito fácil de identificar, porque ele estava ali fazendo a bandeira de baixa, porém a bandeira de baixa meio estranha, né, com os pavis muito grandes e além desses pavis muito grandes, nós tínhamos também esse volume de negociação. Ele não estava diminuindo ao longo da figura, né? Mas acabou rompendo para baixo. E, pessoal, como eu disse, tá? O que podia puxar o Bitcoin para baixo era bolsas americanas, e bolsas americanas, infelizmente, não estão na melhor situação. Daqui a pouco a gente vai explicar o que aconteceu hoje e nos últimos dias. Mas, pessoal, graficamente, se a gente projetar essa bandeira de baixa, que a gente consegue ver e enxergar aqui no gráfico do Bitcoin, a gente tem alvo aproximadamente lá na região dos 32 mil dólares, tá? Se a gente pegar aqui, fizer a projeção dessa primeira perna de alta, o alvo tá ali, região dos 32 mil dólares, bem abaixo aí de onde o Bitcoin tá agora, tá? Então, meus caros, não dá para descartar Bitcoin na região dos 32 mil dólares, até porque, pessoal, aquela região dos 32 mil dólares, ela foi um suporte muito importante no dia 24 de janeiro, quando o Bitcoin estava caindo forte lá no final de janeiro, e essa região aí serviu de suporte, impediu que o Bitcoin continuasse descendo, tá? Ela serviu de pivô aí, de suporte para o Bitcoin formar topo, tá? Então, pessoal, o alvo para o Bitcoin, graficamente, olhando o gráfico diário, está ali naquela região dos 32 mil dólares, beleza? Dá para dizer que rompeu essa bandeira de baixo, fez o pullback ontem e agora está aí
dando sequência ao movimento, beleza? Bem, pessoal, uma coisa que a gente deve observar aqui no Bitcoin, tá? Nos últimos dias, eu venho comentando com vocês que se a gente olhar no gráfico semanal do Bitcoin, a gente pode ver uma gigantesca bandeira de baixa se formando, pessoal. E se o Bitcoin romper essa bandeira de baixa, as projeções para o Bitcoin não são nada boas, tá? Ele ainda não rompeu, eu só considero, pelo menos na minha opinião, que ele rompeu se ele fechar um candle do gráfico semanal ali abaixo dos 37 mil dólares. Hoje o Bitcoin ele chegou aí a bater ali nos 37.710, mas ainda tá acima, tá? Eu penso que se ele fechar ali abaixo dos 37 mil dólares, essa bandeira de baixa poderá estar sendo confirmada e as projeções dessa bandeira de baixa do gráfico semanal, que é um tempo gráfico muito importante, não são nada otimistas, tá? Elas projetam o Bitcoin ali na região dos 18 mil dólares aproximadamente. Tainan, vai? Não sei, pessoal, mas é o padrão gráfico, tá? Se vocês procurarem aí bandeira de baixa no Google, vocês vão ver que existe esse padrão e que aparentemente o Bitcoin está fazendo esse padrão depois de uma pernada de baixa, ele dá uma descansada aí, entre aspas, né, da queda para continuar o movimento. A gente vê que o volume de negociação, ele veio caindo aí ao longo da figura, mostrando aí, validando pra gente a possibilidade desse padrão estar se concretizando aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Então, pessoal, muito cuidado com o Bitcoin, não se empolguem porque a projeção gráfica do Bitcoin não está apontando para alta, está tudo apontando para baixo, tá? Lembrando, pessoal, a gente está falando aqui de um gráfico semanal, tá? Essa bandeira aqui, a outra era do diário, essa é do semanal. Gráfico semanal, os movimentos demoram, não são coisas rápidas, pode levar semanas ou até meses, mas é algo para ficar de olho, porque geralmente são movimentos aí com movimentações, com variações percentuais muito grandes, tá? Então, fiquem de olho nisso, porque não é nada legal esse tipo de movimento aqui para o Bitcoin, beleza? Bem, pessoal, ainda falando de Bitcoin, a gente tem que lembrar dos indicadores de sentimento. Embora eu não use eles para tomar decisões, eles estão dando sinais muito importantes. Se a gente for aqui para a plataforma TRDR, pessoal, que é a plataforma muito utilizada aí para análise de sentimento de criptomoedas, a gente vê que o nosso queridinho indicador Long Short Ratio, ele está nesse momento em 3.23, mais de 3 pessoas compradas para cada pessoa que está vendida, tá? Pessoal, um dos motivos que eu não gosto de usar, muita gente pergunta por que eu não gosto de usar ele para tomar decisões, né? É porque, por exemplo, hoje, durante o dia, ele estava caindo, tá? E depois que o mercado já tinha caído muito, né? Ele caindo significa que as pessoas estão entrando vendidas, tá? Então, daria a entender que poderia subir, mas o que aconteceu justamente o contrário, o mercado começou a cair e ele começou a subir, tá? Então, eu particularmente não sou muito fã dele por causa disso. Tem pessoas que sabem usar ele muito bem, mas para mim, ele para scalping, ele dá alguns erros aí que são bem frequentes, tá? Mas, pessoal, voltando ao tema, voltando ao que interessa, o Long Short Ratio tá alto, mostrando que a maioria das pessoas estão acreditando na alta, a maioria das pessoas estão com aquela mentalidade, se caiu eu compro mais, né? Vou comprar na baixa, caiu eu compro. Só que esse indicador aqui, pessoal, Long Short Ratio aqui da Binance, que a gente tá olhando, quem que opera mercados futuros na Binance? São baleias ou são sardinhas? Em geral, pessoal, a maioria dessas pessoas aí, dessas 3 pessoas que estão compradas para cada pessoa que está vendida, dessas 3 pessoas que estão apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda, são sardinhas, tá? Porque baleias, grandes investidores institucionais, eles vão operar principalmente em mercado OTC, tá? Eles operam no mercado spot OTC, eles não vão sair dando ordem a mercado dentro dessas plataformas. E, pessoal, tem outro fator importante quando a gente fala aqui de institucionais, de baleias e de Binance. Nem mesmo os mercados futuros costumam ser operados aí dentro dessas plataformas, tá? Então, meus caros, é bom tomar cuidado porque normalmente esse indicador alto aqui tá mostrando que as sardinhas estão jogando, tentando jogar o mercado para cima, estão comprando, acreditando na alta, tá? A taxa de funding agregada, né, que mostra aí o valor que as pessoas estão pagando em média aí para ficar comprado ou vendido nas corretoras, tá mostrando que quem tá comprado tá pagando. Se quem tá comprado tá pagando, quer dizer que tem mais capital apostando na alta, beleza? E, pessoal, o Open Interest segue extremamente alto e quase batendo máximas históricas aí na Binance. Open Interest, pessoal, é a quantidade de contratos em aberto, tá? Esses contratos em aberto, eles nos mostram basicamente como está aí a liquidez do mercado, né? E nesse momento, se a gente olhar aqui o Open Interest, ele está em 80, quase em 88, isso indica, pessoal, que tem liquidez para o mercado fazer grandes movimentos, ou seja, a maioria das pessoas estão apostando na alta, a maioria das sardinhas estão apostando na alta. Tem muitas sardinhas que colocaram muito capital ali para ser queimado em caso de um movimento contrário.
Se acontecer uma grande liquidação, pessoal, a maior probabilidade, pelo que a gente está vendo, pelo fato de muitas pessoas estarem apostando na alta, é de que ocorra para baixo. Essas pessoas vão proporcionar ao mercado um movimento enorme, tá? Porque quando começar a pegar stop, começar a pegar a liquidação e entrar o efeito cascata, pode ser um movimento aí gigantesco, tá? Então, pessoal, cuidado com isso, não brinquem com isso, porque a coisa não tá legal. Os indicadores de sentimento estão mostrando aí que as pessoas estão eufóricas, tá? As pessoas estão acreditando muito na alta. E de fato, pessoal, eu converso com muitas pessoas, eu interajo com muitas pessoas, eu jogo enquetes em grupos do Facebook, em grupos do Telegram, né? E até aqui no canal, na área de comunidades, às vezes. E o que eu vejo, pessoal, é que as pessoas não acreditam muito que o Bitcoin tá caindo, tá? Embora a gente olhar só um público seleto, né? Não seja bom, tá? A gente não tem uma amostra ideal. Isso, quem mostra a gente isso é o long short ratio, são os indicadores de sentimento. As pessoas que eu converso, pessoal, elas estão acreditando muito na possibilidade de alta do mercado. Elas estão acreditando que vai para cima. Elas estão acreditando que se caiu, vai subir. Que as últimas vezes que o Bitcoin caiu para essa região dos 30 mil dólares, comprou e deu lucro, tá? Então tá todo mundo acreditando muito nisso. E os gráficos não estão confirmando isso. Então é bom ter um pouco de atenção, tá? Os gráficos, gráfico diário tá dizendo que vai para 32 mil dólares, gráfico semanal tá dizendo que pode ir para 18 mil dólares em algumas semanas ou meses, tá? Então, meus caros, cuidado, a coisa não tá legal, beleza? Tainan, mas o que causou essa queda forte nos mercados? O que está acontecendo? Bem, pessoal, ontem o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que há risco de uma guerra nuclear, né? Eles estão aí basicamente fazendo pressão, tá? Falando, olha, se os Estados Unidos continuarem dando armas para a Ucrânia, pode ser que a coisa piore. E, pessoal, qual que é o problema disso, tá? Os mercados não gostam dessas coisas, não gostam desses tons de ameaça. E há alguns analistas aí, políticos, né, que estão falando que já estamos em uma terceira guerra mundial, que já há um conflito aí entre Estados Unidos e Rússia, que ele está começando na Ucrânia. Eu não sei, tá? Eu não sou especialista nesse assunto, eu não entendo desse assunto, mas esse tipo de coisa, essas narrativas assustam os mercados. A gente sabe que os mercados, eles olham muito as narrativas, tá, pessoal? Então, isso não é nada bom. E para piorar, pessoal, o que fez os mercados virarem hoje foi essa notícia, viu, pessoal? Quando saiu essa notícia de que a Rússia cortou o gás da Polônia hoje por volta do meio-dia, a coisa não ficou legal, tá? Os mercados não gostaram, os mercados reagiram mal. Os mercados vinham até bem de manhã, vinham até subindo um pouco, tá? Até o Bitcoin estava aí relativamente tranquilo. Veio essa notícia de que a Rússia cortou o gás da Polônia e os investidores começaram a entender que a Rússia está começando a adotar uma postura agressiva aí contra aqueles países da União Europeia, países da OTAN, e o mercado começa a ficar com medo, tá? Porque a partir daí ninguém sabe o que vai vir. Será que vai parar aí? Será que vão continuar? E lembrando, pessoal, Rússia cortando esse gás para a Polônia, que uma hora pode acabar cortando para outros países europeus, isso pode acabar aumentando a inflação na Europa, uma vez que lá eles dependem muito do gás natural, tá? E inflação é justamente o que tem aí mexido, é o tema que tem perturbado os mercados ultimamente, né? Então isso não é nada bom, isso aí deixou o humor dos mercados pior do que já estava nos últimos dias. E pessoal, recapitulando o que aconteceu ontem, tá? Ontem o que assustou os mercados, na segunda-feira os mercados amanheceram em queda e depois eles subiram. Algo que assustou os mercados ontem, pessoal, que fez os mercados amanhecerem em queda no mundo, né? Foi a notícia aí de os casos de Covid na China, tá? E também a possibilidade de Pequim, que é uma das maiores cidades da China, entrar em lockdown, tá? Lembrando, Xangai já vai para a 4ª semana de casos de Covid aí, de lockdown. Isso não é legal, pessoal. Os mercados não gostam disso, tá? Lembrando, pessoal, o mercado não gosta de incertezas, tá? Isso aí traz mais incertezas, isso aí corre o risco de causar mais inflação, tá? Não sei se vocês lembram, mas no início da pandemia, quando começou os casos de Covid, a China, por alguns momentos, ela não pôde exportar, né? E isso causou um problema sério nas cadeias de suprimentos. Muitos produtos que a gente compra que vem da China, suporte para colocar em celular, suporte para colocar no carro, para colocar o celular, né? Começaram a não vir, muita coisa começou a subir de preço, tá? Então, esse tipo de coisa, pessoal, não é bom, tá? Essas notícias aí assustam os mercados e são até ruins para países como o Brasil, que possuem a economia muito ligada à China, tá? E, pessoal, a gente não poderia deixar de falar hoje do dólar, tá? Hoje o dólar bateu aí R$5 de novo, muitas pessoas estavam falando que ele ia 3,80, né? Que ele iria
voltar para valores muito baixos, mas não, pessoal, o dólar bateu o alvo daquele fundo duplo que ele formou ali no gráfico diário, tá? Que era ali na região de aproximadamente R$5 e ele já chegou, tá? O dólar já chegou naquele alvo. E eu, pessoal, como eu sempre digo com vocês, tá? Eu não gosto de usar análise gráfica em dólar contra real, porque existem muitas variáveis que impactam esse par, tá? Mas dessa vez a análise gráfica aí, ela acertou, tá? Aí o dólar bateu e, pessoal, lembrando, fundo duplo, ele é um padrão de reversão, tá? A gente vinha numa tendência de baixa, né? E o fundo duplo, quando ele aparece, ele indica que a tendência de baixa pode ter sido revertida, tá? Ou seja, pode ter virado uma tendência de alta e o dólar pode voltar a valorizar frente ao real, beleza? Então, essa é a visão, essa é a perspectiva. E, pessoal, uma coisa que é importante ressaltar, tá? Hoje o dólar fechou perto de R$5, mesmo com o Banco Central brasileiro atuando, tá? E fazendo um leilão extraordinário de 10 mil contratos de swap cambial, tá? E mesmo assim o dólar fechou nesse patamar aí, pessoal. Isso aí mostra a força do movimento, tá? Mas, Tainan, o que que tá causando esse movimento aí no dólar? Por que que o dólar, ele tá subindo dessa forma tão rápido? Por que que ele caiu tão rápido? Por que que ele agora tá subindo tão rápido? Bem, pessoal, sobre o dólar, tá? Eu fiz até um vídeo aqui no canal quando ele caiu, falando exclusivamente sobre o dólar. E o que que fez ele cair no início do ano, pessoal? Commodities em alta, tá? Inflação no mundo. Com a inflação no mundo, o Brasil, que é um grande produtor de commodities, começou a ser bem visto, tá? Muitos investidores começaram a trazer dinheiro para colocar em empresas brasileiras que são muito boas produtoras de commodities, né? Como a Vale, que são empresas muito sólidas, muito seguras, assim, relativamente seguras de se investir, né? Então, muitos investidores internacionais olharam e falaram, olha, com esse cenário de inflação, qual país que ganha? Brasil. Aí veio o conflito entre Rússia e Ucrânia, aumentando ainda mais o preço das commodities. Quem que ganha? Brasil. Por quê? Porque ele é um bom produtor de commodities, porque ele tem aí ele tá longe daquela confusão toda que acontece entre Rússia e Ucrânia. Então o Brasil é um refúgio geopolítico em termos de país emergente, talvez seja um dos melhores países emergentes no momento. E ainda mais, pessoal, além desses fatores aí econômicos ligados à pauta exportadora do Brasil, a gente ainda teve um fator ligado à taxa de juros. A taxa de juros real do Brasil ela é uma das maiores do mundo, pessoal. Não tem nenhum outro lugar no mundo onde você deixa o seu dinheiro e ele tem uma perspectiva de rendimento tão boa quanto no Brasil, tá? Em termos de render mais do que a inflação. Então, tudo isso fez muito capital vir para o Brasil, pessoal. Mas na quinta-feira passada, quando o presidente do Banco Central dos Estados Unidos anunciou naquela reunião do FMI que os Estados Unidos agora vão começar a intensificar o aperto monetário, vão intensificar a subida da taxa de juros, vão tomar medidas que tendem a valorizar a moeda norte-americana, o mundo começou a mudar. Era feriado aqui no Brasil na quinta-feira e na sexta-feira o dólar já começou a subir forte, tá? E vem assim desde ontem, subindo forte hoje. E também um dos fatores, pessoal, que naquela reunião o presidente do Banco Central brasileiro disse que aqui no Brasil o aumento da taxa de juros, o ciclo de aumento da taxa de juros já está chegando próximo do fim, tá? Então os investidores pensaram, olha, agora os Estados Unidos vai apertar, o Brasil já está parando. Talvez seja melhor começar a levar capital para lá. E nessa onda especulativa começou a sair capital. Também, pessoal, na segunda-feira e nos últimos dias a gente já tá tendo lockdown na China, tá? Veio a notícia de que há vários navios parados lá para recarregar, para descarregar na China. Ou seja, com o lockdown, a economia chinesa está parando. E, pessoal, qual que é um dos maiores consumidores? Qual país que mais compra commodities do Brasil? China. E se a economia da China começa a esfriar, começa a ter problemas por causa de lockdown, elas tendem a comprar menos commodities do Brasil, tá? Isso faz o preço cair, faz o Brasil vender menos também. Consequentemente, pessoal, o que acontece? O Brasil passa a ganhar menos. E os investidores que antes estavam colocando dinheiro no Brasil, porque ele é um país que produz commodities, porque estava havendo inflação, essas commodities estavam subindo, eles começam a olhar para o Brasil e falam, não, vou tirar meu dinheiro daqui. Bolsa brasileira chegou a subir 40% em dólar no ano, vou realizar meu lucro aqui, esse mundo tá muito estranho, tem muita coisa acontecendo, vou pegar meu dinheiro e sair fora, tá? No mundo inteiro, muitas bolsas caindo, as coisas não estão bem, aqui no Brasil eu consegui ganhar algum dinheiro, vou pegar esse dinheiro e sair fora antes que eu perca aqui também, tá? E nessa mentalidade, muitos investidores investiram em empresas brasileiras produtoras de commodities, começaram a tirar o dinheiro e aí a gente teve o que a gente tá vendo, tá? Dinheiro saindo do Brasil, fluxo de estrangeiro tirando dinheiro do Brasil
fazendo aí com que o real se desvalorize, porque para tirar dinheiro do Brasil, eles trocam real por dólar, que é a moeda internacional. Então isso aí vem prejudicando a moeda brasileira, pessoal. Então, enquanto tiver esse cenário de aversão a risco, eu acho difícil aí o real voltar a se valorizar. Uma coisa que a gente deve prestar atenção é que na semana que vem a gente vai ter a reunião do Banco Central Brasileiro, também a ata do Copom. E nessa ata, pessoal, eles vão aí provavelmente fazer um aumento de juros, tá? Talvez um pouco mais intenso do que era esperado. A gente ainda não sabe, tá? Eu não tenho acompanhado muito isso, mas talvez com esse aumento aí do dólar aqui no Brasil, eles podem apertar a taxa de juros um pouco mais e talvez isso aí controle o câmbio. É difícil de falar, pessoal, mas na minha opinião, eu acredito que o real ele só voltaria a se valorizar agora se nós tivéssemos aí uma acalmada, uma tranquilizada aí no mundo, tá? Se o mundo ficasse um pouco mais calmo, porque na situação que tá, né, pessoal, eu sinceramente, eu já acompanho o mercado aí desde 2015, tá? Todos os dias, acompanho notícias, opero, e uma coisa que eu nunca vi é um ano tão conturbado, tá? A gente já tinha aí a conta da Covid chegando, a conta que eu falo do Banco Central dos Estados Unidos, que imprimiu muito dinheiro, e agora teria que tirar esse dinheiro das economias, aí vem mais o que depois? Vem a pandemia na China de novo, pessoal. Pois é, pandemia começou lá, Ucrânia e Rússia, conflito armado de grandes dimensões, tal como o mundo não vê há muito tempo, tá? Então, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, pessoal, que eu não me lembro de ter visto um ano tão conturbado e um ano tão incerto, tá? Mas se desse uma acalmada com esse contexto de inflação, eu acredito que o real poderia se apreciar, tá? Mas, no geral, pessoal, a perspectiva aí é com esse aperto monetário que tende a ser intenso aí durante esse ano e o primeiro semestre de 2023, é que o real ele não se valorize muito, tá? Ele pode até se dar umas valorizadas se o mundo acalmar, mas a tendência do real ainda continua sendo uma tendência de desvalorização frente ao dólar, beleza? Eu sempre mostro esse gráfico aqui no canal, pessoal. Desde que o real foi criado lá no plano real, o real só desvaloriza, tá? O dólar só sobe frente ao real, tendência de alta, meus caros. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil, tá? E com aperto monetário, as moedas de países emergentes tendem a sofrer mais, viu, pessoal? Bem, muita gente deve estar perguntando aí, Tainan, mas o que você está fazendo? Você está aproveitando esse movimento aí de alguma forma? Bem, pessoal, eu estou aproveitando sim, tá? Mas eu estou fazendo pequenas operações de scalping, day trade muito rápidas ali de short nas altcoins, tá? As altcoins muitas caíram forte hoje e deram muitas boas oportunidades aí de operações curtas aí e rápidas na ponta vendida, tá? Eu já vinha falando nos últimos dias que nesses dias era para procurar oportunidades de operar vendido nas altcoins e, pessoal, tem sido bom, tem dado um bom resultado e não tenho aberto posições de swing trade, tá? Geralmente posições de day trade e scalping eu não trago aqui porque são posições que eu abro e fecho muito rápido, não daria tempo de eu fazer um vídeo ou mesmo atualizar, tá? São coisas assim que viu a oportunidade, já entro e viu a hora de fechar, já sai, tá? Mas, pessoal, se eu ver alguma oportunidade boa de swing trade, como eu vi lá no início de abril, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Eu só não entrei vendido aqui ainda, pessoal, no gráfico do Bitcoin, porque essa região aqui, acima dos 37, ainda é uma região que a gente vê que é suporte, né, pessoal? O mercado tá com dificuldade de descer abaixo dessa região aí desde janeiro, tá? Então, eu não tô querendo me aventurar muito em posições de swing trade aqui nessa região, porque eu não quero aí perder dinheiro à toa nesse ano de 2022, tá? Porque eu espero aí que o mercado ele sofra uma desvalorização até o início de 2023, primeiro semestre de 2023, e aí pode ser uma oportunidade boa de comprar altcoins boas para hold e fazer um lucro bom aí no próximo ciclo do mercado, tá, pessoal? Eu estou majoritariamente líquido, tá? E na queda, quem está líquido, quem está em dólares ou em reais, ganha, tá? Por quê? Porque você não está exposto ao risco e você pode ali ter boas oportunidades de operação. Quando o mercado aí chegar num ponto que eu tiver a noção aí de que ele pode reverter, eu vou ter a oportunidade de arriscar uma entrada ali de forma tranquila, beleza? Outra coisa que eu queria comentar, pessoal, muitas pessoas me chamam com frequência de pessimista, tá? Quase todos os dias alguém comenta aí embaixo que eu sou pessimista, que eu estou vendo a possibilidade de queda, mas infelizmente não, pessoal. Eu estou vendo os problemas que estão acontecendo no mundo e que podem impactar o mercado de criptomoedas e a minha missão é trazer eles aqui, tá? Para quem fala que eu sou pessimista, olhe meus vídeos no final de setembro, início de outubro, olhe outros momentos, pessoal, olhe meus vídeos ali no início de 2021, tá? Onde eu estava otimista, quando o Bitcoin rompeu o topo histórico nos 20 mil dólares,
Meus amigos, eu falava de altcoins para comprar. Nos momentos em que deu para ser otimista, eu fui, pessoal. Até nos momentos em que eu não devia ser otimista, como no mês de novembro de 2021, eu fui otimista, tá? Na semana que vem a gente tem um evento importantíssimo, que é a reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Então, vamos ficar aí de olho nisso, beleza? No mais, pessoal, desejo a vocês aí uma ótima semana, uma ótima terça-feira e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.